para as coisas acontecerem, para você também, dentro dessa questão de buscar a sua ajuda, né? Até nisso eu acho que a pessoa tem que ficar confortável, se ela vai buscar ajuda no lado espiritual, se ela vai buscar ajuda na medicina, se ela vai buscar ajuda numa legislação, né? Só que é isso, a gente está fazendo, eu pelo menos estou fazendo de tudo, enquanto isso não acaba de vez, né? Até para chegar numa conclusão final e de que isso foi algo que foi uma situação que já aconteceu na minha vida, que isso não irá se repetir mais, ou seja, que aquilo não faz parte da minha vida. E a gente não pode pensar em carregar isso para sempre. A gente tem que trabalhar com a nossa fé. Fé de quê? De que isso cabe, de que isso termine. Como? Da melhor maneira possível. Vou passar por momentos difíceis? Certamente estou passando. Mas eu não posso acreditar que isso aí será o meu fim. Mas, como o Dr. Gilberto me disse, talvez as pessoas poderiam ressignificar essa situação, buscando ajuda, adquirindo outros conhecimentos, conhecendo outras pessoas e, como eu disse, passar por isso. E aí você vai tratar também a sua questão do espírito, mas aí é dentro de cada um, acho até os ateus têm essa liberdade de tentar você, né? Porque isso tudo é coisa que existe no universo. E o universo está em todas as coisas. E ele considera tudo que você faz, né? O universo como um todo. Então, tudo que você fizer, aquilo vai, de certa forma, refletir, vai impactar na sua vida, né? Enquanto ser humano, depois da sua morte, enfim, cada um vai tratar isso da sua maneira. Mas eu acredito que nenhum de nós que estamos aqui vivenciando, passando por esses momentos difíceis, somos criminosos, somos bandidos, ou somos pessoas que devemos sofrer tortura. Então, eu acho que isso também faz parte, sim. A questão do espírito você vai tratar dentro da sua fé, da sua religiosidade, aí sim, a religiosidade, não necessariamente uma religião, porque você pode ser do hinduísmo, do espiritismo, você pode ser do catolicismo, né, judeu, enfim, aí é cada um na sua, mas eu acredito que todos nós aqui estamos voltados por um bem comum, que é o quê? A liberdade, a vida, a prosperidade e não prejudicar em ninguém. Com certeza, bem, falou tudo mesmo. A gente estava conversando hoje, eu e a Marinalva, né? Fazemos aí das suas as nossas palavras, né? Bem por aí mesmo, né? A gente estudar a situação, buscar dentro das ramificações de abrangência, dentro da própria situação, o que daria para ser feito, né? Procurar, eu também fazia, colocava, digamos assim, uma granada, né, em cada âmbito para ver o que sobrava, né, digamos assim, de cada âmbito, se dava para colocar uns pontos de contradição entre eles, consegui me aproveitar bastante aí da condição da interferência eletromagnética que tinha aqui, que eu conseguia ouvir eles dentro da casa deles, o que eles estavam fazendo durante os momentos que eles estavam me torturando, operando aí o software de controle mental, né, então dentro dessas contradições aí eu consegui também ganhar um fôlego, né, graças a Deus, para poder tentar me esquivar das coisas, mas é aquilo que você falou, sempre focado dentro da gente, para não perder as rédeas, né, do momento presente aí, não cair nas armadilhas mentais, né, nas emboscadas que eles armam, né. Agora eles estão me atazanando aqui porque o meu pai virou as costas para mim, né, hoje eu fui pedir uma ajuda para ele me deu uma gorjeta e estava faltando umas coisas em casa aqui com alimentação, fui e gastei porque estava faltando, e aí eu cheguei nele e pedi para ele ver se ele dava para ele repor, que eu estou fazendo uma poupancinha aqui para mim comprar uns capacitores acho que vai dar R$600 e montar uma máquina, e depois dessa máquina a gente vê se dá para fazer aquele projeto de abrir um CNPJ para empregar o pessoal, para a gente vender máquina também, né, ganhar uma grana e se proteger ao mesmo tempo. E enfim, né, ele negou aí, agora o pessoal fica entrando na minha mente aí, jogando contra ele, tentando me desanimar, mas o fato de eu estar aqui com vocês nessa noite, né, tá procurando respostas, procurando solucionar os problemas em equipe, né, distribuindo um pouco das nossas aflições, fazendo o nosso planejamento, né, a gente
Antes estava usando o Google Meet não deu um bom resultado na hora de fazer a tradução das legendas quando a gente testou com o pessoal de outros países, né, para dar andamento no projeto da federação. Mas esse aqui, eu não sei se vocês estão com a opção de legenda funcionando e ativada, se vocês quiserem testar também, pode ficar à vontade, eu tô com elas funcionando aqui, estou vendo a tradução do que eu estou falando em inglês, né, então espero que dê uma certa motivação para a gente aí nessa questão da federação, né. Mas é isso, quero dar uma boa noite a todos o pessoal que chegou por último aí, sejam bem-vindos, né? Fiquem à vontade, aqui é o nosso espaço, aqui é o nosso lugar. Podem ficar à vontade e se alguém quiser fazer uso da palavra, é o momento aí. Vinícius, tem alguma coisa? Olá. Tem uma colocação? Everton? Olá. Não, só para fazer a apresentação mesmo, para a gente formalizar, né? Hoje é dia 10 de fevereiro de 2023. Aqui mais uma reunião da Associação Nacional de Apoio às Vítimas de Tortura Psicoeletrônica. Eu sou o Vinícius Rodrigues e só vou agradecer a todo mundo que está presente. A gente está aqui com o Francis, que é o nosso presidente. O pessoal que está presente aí, obrigado, Adriana, André Pereira, o Daniel também chegou, o Domingos está sempre com a gente, obrigado, Everton, né? A Isa Ramos, obrigado, Magno Júnior e o Tony Mar Pontes, muito obrigado. A gente está com eu, Franz e o Everton aqui, são fundadores da associação, e hoje a gente tem a honra de ter aqui a presença mais uma vez do Tony Mar Pontes, que é também um dos fundadores aqui da associação, que é um grande guerreiro que a gente tem aqui. O Tony Mar, é uma honra tê-lo aqui mais uma vez presencial na nossa reunião, tá bom? Então vou devolver a palavra para o Franz, que é o nosso presidente. Depois, Franz, se você tiver alguma coisa para pautar, né, caso contrário, a gente segue como já é de praxe, para dar oportunidade para cada um estar falando. Não, legal. Só para você aproveitar a oportunidade de passar o número da conta, né, que a gente conseguiu finalmente abrir a conta bancária. Tá, show de bola. Você vai passar já? Pode ficar à vontade. Pode seguir. Boa noite novamente, né, a todos. Motivo aí de muita alegria estar aqui com vocês, né, só ressaltando essa questão. Lutei bastante essa semana contra essas questões aí desses pensamentos, dessas induções, né, eletromagnéticas aí para tentar surtar a pessoa, desviar o foco, mas graças a Deus eu consegui superar. E assim, já só o fato de ver vocês aí nos fortalecendo, né, fortalecendo o nosso movimento, já consigo dar uma transmutada no meu humor, né? Então, obrigado a todos que estão participando. Não sei se o Vinícius vai gravar a reunião ou não. Hoje a gente está fazendo, já deu uma ressaltada aqui na mudança do aplicativo, né? Então foi bastante difícil para a gente conseguir assim, fazer o teste dessas bases aí, né, dos aplicativos, para poder tentar montar a conferência, né? Então eu convido a vocês aí a navegar pelo software, procurar as opções de legenda, se familiarizarem, né, com o aplicativo também. A gente não tenta tomar decisão sozinho, né? Para isso que a gente tem a reunião, a gente está sendo controlado, então é muito importante a gente estar tendo esse engajamento em equipe. Estou tendo um pouco de dificuldade nessa questão da divulgação, porque estou um pouco sobrecarregado, né, de tarefas aí, ando passando mal, às vezes estou tomando medicamento para dormir, e isso acaba acarretando um efeito colateral bastante constrangedor, né, no meu corpo, na minha mente, nas minhas ações, né? Então começa a ter aquela mistura de problemas e tal, mas a gente vai se superando, vai se ajudando, né? Então o abuso de poder, o abuso de autoridade tá aí, o mundo tá aí fora, todo mundo perdido, né, cara? Você vê que todo mundo vai no embalo daquilo que é mais fácil, daquilo que tá, digamos assim, apto a estar anestesiando as dores emocionais, né? No nosso caso, a gente tem que ter aí a força de vontade para bater de frente, né? Tem que ter uma preparação psicológica. Então, na minha opinião, a gente tem, digamos assim, uma certa diferença, né, da nossa linhagem entre o pessoal que está seguindo o mundo e entre nós, né, que eu acredito que somos escolhidos para estar superando essa missão. Então, convido a todos vocês aí a fazer um instante de silêncio, pensar na vítima que está sofrendo lá fora, que está tomando
raio laser na cabeça, sendo chamado de esquizofrênico, que ainda não encontrou um grupo de apoio entre as vítimas para poder superar a situação, né? Então, como convido vocês a fazer uns instantes de silêncio e refletir, mentalizar alguém aí que esteja nessas condições para que, digamos assim, metafisicamente falando, a gente tem uma certa capacidade, né, no plano superior, e muitas vezes esse exercício ele pode trazer, né, alguém que está precisando ou que possa trazer uma ajuda para a gente também diante da situação que a gente está. Eu fiz bastante esse exercício um pouco antes de encontrar o Vinícius, antes de encontrar o Tonimar, né? E graças a Deus, nosso Deus me respondeu muito rápido, né, nessa questão que aí já apareceu vocês. São pessoas assim primordiais para estar trabalhando na abertura da associação, né? Então, uns instantes de silêncio, daqui a pouco a gente já retoma. Maravilha. Show de bola. Vinícius, tem alguma colocação? Vai fazer a gravação já? Vamos mexer no software? O que você acha mais interessante? Não, já comecei a gravação. Certo. E a gente pode seguir aí com quem dá a palavra para quem quiser falar, e depois a gente faz a questão do teste, entendeu? Depois a gente para a gravação e legal. A questão do teste do software, tá? Show, pessoal. Tô tendo em vista que o software, depois eu vou dar uma fuçada aqui, mas esse link ele tá válido por 1 hora, já postei o link redundante, já tá disponível aí nas mensagens, né? E assim que estiver acabando a gente faz a migração, depois a gente vai alinhando isso aí. Tá bom, vou dar a oportunidade que é o Everton que levantou a mão aí. Você quer falar, Everton? Fala aí, pessoal. Fala, Everton. Boa noite, tudo bem? Nunca falo, hoje eu vou falar, hein? Show. Tem bastante coisa pra falar. Legal. Cara, eu tô dentro do meu carro, cara. Tá chovendo pra caramba. Hoje foi uma sexta-feira daquelas, cara. Muita coisa, muita correria ao mesmo tempo. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Everton, né? Ajudo aí na associação, né? O máximo que eu posso tá colaborando, eu ajudo aí, né? Fizemos site lá, né? Até que tá legal, né? Eu sou professor, eu dou aula de manhã e à tarde, cara. Dou aula no estado de manhã e na prefeitura de manhã, e no estado eu dou aula à tarde, né? Dou aula de matemática. Eu sou formado, tenho formação em ciência da computação, né? Tenho técnico em eletrônica e sou professor de matemática, né? E tô na correria. Hoje eu consegui, né, na hora do almoço, dei uma corrida até o banco, né? Fui lá no Banco do Brasil e tal. Deu certo lá, né? Consegui, mandei pro France, né? A questão da senha, né? Então você conseguiu finalizar hoje aí, ô France? Meu microfone estava desligado aqui. Não, Everton, eu estava meio ocupado aqui testando o software com a Marinalva. Acho que deu umas 5 horas mais ou menos, eu tive que ir no mercado comprar umas coisas. Depois eu fiz jantei, entrei na reunião, não consegui baixar o aplicativo ainda, mas tem um alinhamento que a gente precisa fazer, porque não sei se o gerente falou para você que quando a gente for fazer algum tipo de débito, usar o cartão, fazer alguma despesa, ele cai para aprovação para outra pessoa também aprovar, entendeu? Então isso eu achei legal. A gente está sempre se policiando, sempre fazendo um certo procedimento interno antes de adquirir alguma coisa, né? Você já fez aí a validação, já conseguiu ativar? Eu acredito que é uma senha diferente para cada, né? Cada um vai ter sua senha particular e dentro das movimentações depois ele vai cair para aprovar. Ainda não fiz o teste, mas a gente vai desenrolando isso. Só fazer a apresentação para oficializar aí na gravação, né? Boa noite a todos novamente, meu nome é Franz, eu sou vítima de tortura
eletrônica desde 2016, quando o pessoal me implantou, mas eu acredito que eu já estou no programa de controle mental desde o meu nascimento, né? Houve vários episódios aí que conseguem comprovar a nossa tese de vítima de controle mental, né? São provas palpáveis, né? Um dossiê tangível que a gente tem sobre o abuso de autoridade que é feito em cima da gente por pessoas que têm um certo privilégio na classe social superior, né? Que tem um poder aquisitivo melhor do que a gente, e muitas pessoas fazem esse tipo de abuso com a gente por lucros, né? Obtenção de lucros, comércio de fluidos vitais, comércio de materiais exóticos, né? Que a gente não vê na mídia. Tenho como provar o que eu estou falando. Fui torturado por 2 mulheres aí, uma que se prostituía, posou nua para a revista Sexy, né? Que era filha da minha professora de yoga, se insinuou para mim e depois quis dar fuga, né, digamos assim, para ficar me torturando, né. O dia que ela se insinuou, na verdade eu não quis aproveitar a situação, porque já sabia era nítido, né, o envolvimento dela com o lado negro, com orgias, com envolvimento de assassinatos de crianças, com toda essa podridão, né, de filosofia de vida que é a sociedade secreta que quer manter o controle da população ativa, né. Então eu já tinha mais ou menos em vista como era a ilusão de viver uma filosofia dessas e acabei me recusando quando ela se ensinou para mim. E depois, né, por ironia da vida, através da interferência eletromagnética, eu consegui fazer a gravação, né, dela praticando tudo isso que eu falei nos bastidores, né. Uma coisa que me chamou a atenção foi que uma vez eu estava dormindo na calçada, né, fazendo um protesto silencioso sozinho aqui, não conhecia vocês ainda, e filmava e mandava para todo mundo no Facebook, né. Comecei a fazer vários vídeos assim, tudo que eu fazia eu ia lá e divulgava. E uma coisa que me chamou a atenção foi que ela falou: quebra o sangue, extrai o néctar, né. Puta vida, eu falei, caramba, o que é isso, né. Eles estão mexendo com adrenalina. E na hora já veio na minha cabeça, eles estão clonando a ressonância magnética, né, do corpo e transferindo energia através da tortura. Eu já consegui perceber, só não tinha como provar. E aí, por ironia da vida, depois do outro dia, eu peguei umas gravações que eu tinha no celular, né, dessa interferência, e coloquei no amplificador de guitarra, e lá estava ela falando que tinha pegado meu material genético, fertilizou in vitro, né, fez um filho meu com o material genético dela, ficou obcecada mesmo por causa de mim nessa época aí, queria mesmo ter um envolvimento comigo, mas eu acredito que é só por interesses materiais, né, digamos assim, devido à minha linhagem. E outras coisas, né. Outro detalhe também, que eles venderam aí, que eles comercializam esses fluidos, R$22 mil, 400 ml, né, uma vez que eu ouvi eles dizendo isso aí também, sem querer. Então, assim, tudo que eles podiam fazer de errado para poder deixar uma brecha para mim pegar, eu consegui pegar, graças a Deus, e consegui provar. Tentaram me internar à força várias vezes, tentaram me prender, me incriminar, tentaram me espancar, tentaram fazer um monte. Eu fui levado no hospital à força, já fizeram tanta coisa comigo. E o pessoal que está pela primeira vez acessando a nossa reunião agora aí através do YouTube, né, não hesite em procurar ajuda, não hesite em entrar em contato com nós, associação, se houver algum tipo de identificação com o abuso de poder e as denúncias, né, que a gente vai fazer aqui, também as partilhas, né, de sentimento. Então, não ousem entrar no site da associação, que é www.saltoquânticobrasil.org.br, né? E lá a gente vai ter bastante material para quem está chegando agora, para quem está interessado em estudar um pouco o nosso caso, né? Então a palavra está aberta aí, obrigado pela oportunidade. Quem quiser fazer, fique à vontade. Obrigado, Francis. Só para voltar a oportunidade para o Everton, ele falou que tinha muita coisa para falar, mas ele não falou quase nada. Se ele quer dar seguimento, Everton. Opa! Não, beleza. Não, então, assim, me apresentando então, né, meu nome é Everton, eu moro aqui no interior de São Paulo, sou professor, né, dou aula de manhã e à tarde, né, e tenho
formação em técnico em eletrônica, ciência da computação, né? E sou professor de matemática. Assim, no meu caso, a história começou em 2017, né? Em agosto de 2017. Eu acabei me desentendendo, discutindo com o vizinho dos meus pais, né? Justamente por causa, né, de barulho de moto, né? Hoje, obviamente, eu sei que já era tudo planejado, né? Mas, né, tive um desentendimento com aquele vizinho, né, bati boca com ele e tal. Aí se passou uns 2, 3 dias, ele levou uma molecada lá de moto, fizeram uma barulheira em frente de casa, né? E daí nesse dia, né, enquanto tava tendo aquele barulho lá fora, né, lá na rua, dentro de casa eu comecei a ter, né, um mal-estar, uma coisa, né, uma sensação de corrente mesmo, né, como se fosse uma corrente elétrica passando pelo corpo, né, e uma reação, né, algo acontecendo ali na minha cabeça, né, como se estivesse pressionando, né, a minha cabeça, né. Daí eu lembro que nessa noite, né, eu cheguei aí no banheiro, né, e eu queria urinar e algo meio que pressionava ali, né, eu não conseguia urinar, né, e eu tive várias sensações, né, formigamento, mãos e pés gelados, né, a minha boca ficou seca e tal. E daí passou naquela mesma semana já se iniciou o Gangstalk, né? Quando, obviamente, no dia eu não fiquei, na época eu não soube, né? Mas o que eu tive ali, eu sofri um ataque com arma, né? De energia dirigida, né? O meu vizinho, né? Meu vizinho que direcionou aquela arma pra mim, né? E daí, no dia seguinte, na manhã seguinte, eu tava realmente totalmente debilitado, né? Estava totalmente debilitado. E nisso minha esposa e minha mãe me levaram até um posto, né? Um posto de saúde. E daí lá, né? É aquilo, né? O psiquiatra já faz algumas perguntas para você, né? Aí eu tentei falar que tinha, né, discutido com o vizinho e tudo mais. Aí depois eles chamaram só minha mãe e minha esposa na sala, conversou à parte, né? E é aquilo. Aí me deram um remédio, né, para mim tomar lá, para mim dormir, né? Falaram que eu ia dormir e tal, mas eu lembro que eu não consegui dormir, né? Naquele dia, realmente minha adrenalina tava muito alta, tava, né, realmente muito confuso, né? Eu lembro que eu deitei na cama lá, mas me levantei e tava ali atônito, aflito e tal, né? Eu não consegui dormir. Depois, né, voltei para casa e tal. Aí eu tava iniciando um novo serviço, né, numa nova escola. Mas mesmo assim, eu não tava em condições nenhuma, né, de trabalhar, mas fui assim mesmo, né, e fui pra escola dar aula. E daí lá, né, em volta da escola, né, já toda aquela campanha de barulho, né, campanha de ruído com motos, né, e assim foi, e durante aquela semana ali, né, foi realmente, eles fizeram ali
um gangstalk a todo vapor ali para realmente me derrubar, né? Eu falo que naquele dia que eu sofri o ataque foi realmente algo muito forte. Eu acho que eu poderia ter morrido naquele dia. Realmente fiquei muito debilitado, né? E no caso, assim, e hoje, né? Hoje eu sei perfeitamente, né, o que aconteceu. Hoje eu tenho ideia de tudo, que realmente já era algo planejado, né? Já era algo arquitetado, né? Eles já queriam realmente me taxar, né? Fazer algum jeito de realmente me internar e tudo mais. Mas graças a Deus consegui me fortalecer, né? Me fortalecendo dia após dia, né? Naquele primeiro ano, né? Foi em agosto de 2017. E no ano de 2018 todo foi realmente, né? Eu fiquei os 6 primeiros meses ali meio que num lance de como se fosse uma hipnose, né? Meio que 6 meses ali eu, né, não sabia direito o que era real, o que não era. É um estado de hipnose mesmo, os 6 primeiros meses do ano de 2018. Depois, com muita força, né? Muita força mesmo, fui melhorando aos poucos, né? E daí, no começo de 2019, eu já começo a pesquisar algumas coisas na internet, né? E eu lembro que quando eu comecei a pesquisar na internet, eu vi, né, algo relacionado, né, às armas e tal, mas meio que passou batido. Eu ainda não estava conseguindo, né, fazer uma relação certa, assim, né, das armas psicotrônicas, V2K, Gangstalk, com o que estava acontecendo comigo, né. Lembro que eu não conseguia. Aí no final de 2019, assim, mais ou menos, eu falei, pô, isso realmente não tá acontecendo só comigo, né? Se a gente é vítima, a gente sabe que é tudo muito arquitetado, muito planejado, né? Principalmente a questão do gangstalk, né? O sincronismo e tudo mais. Aí a gente realmente isso não tá acontecendo só comigo. Aí realmente comecei a buscar mais, né? YouTube, internet, aí realmente eu vi que já estava acontecendo com muitas pessoas, né? Muitas vítimas, muitos casos, né? Principalmente lá fora, né? Muita informação que eu consegui foi em inglês, né? Lá de fora, né? Por isso que agora, né? Melhorou um pouco, né? Na questão de português. Que é o que a gente almeja aí, né? Realmente divulgar bastante, né? Aqui no Brasil isso, né? Para quem está sendo vítima hoje, né? Entrando como vítima nesse crime, não fique tão perdida, né? Mas é isso, hoje eu tô melhor na medida do possível, né? Então já são aí 6 anos, né? Com 6 anos. Assim, um fato é que eu tenho a noção que eu sofri aquela arma naquele dia, né? Do ataque. Mas o que eu tenho hoje, né, até hoje, assim, é o zumbido, né, que nos últimos tempos, últimos meses, últimos dias, veio aumentando, né, esse ruído, principalmente no meu ouvido esquerdo, né, tem aumentado o ruído, né, assim, eu não tenho experiência com vozes, né, do V2K, eu sei que quando eu me deito, né, tem um pessoal conversando, mas é aquilo, eu moro num apartamento, né, e assim, nesse apartamento
tem PIRP tanto, né, no apartamento de cima quanto do lado direito e do lado esquerdo, né? São os três lados ali que tem pessoas ali, né? Realmente estão stalkeando, vigiando. Eu mudo de um cômodo pro outro, fico fazendo barulhinho, jogando as coisas, né? Principalmente o que tá acima de mim, né? Eu vou para um cômodo, joga objetos no cômodo que eu tô. É tudo aquilo que vocês estão acostumados também, né? Mas é isso. São 6 anos aí de luta, né? Tá bom, meu amigo. Só vou fazer, obrigado pelo depoimento, vou fazer uma observação em relação a essa questão do cômodo de cima, né? Tá no cômodo de cima e você vão e joga o negócio aí. Comigo já aconteceu muito também, né? Começou a primeira vez, fizeram isso quando eu tava no banheiro, ia no banheiro, os caras iam lá e sempre jogava coisa. Já aconteceu comigo várias vezes também. É uma das táticas padrões da coisa. Isso, é uma tática, ainda bem, né? A questão da informação, pra gente, realmente a informação é valiosa, né? Quando eu já mudei para esse apartamento, eu já sabia, né, das coisas que poderia. Então, eu não reclamo de nada, eu não toco nesse assunto, né, com a minha esposa e tal, porque realmente, né, eles te laudam e tal, e depois começa com essas palhaçadas para você começar, né, comentar com o pessoal da sua família, né, e daí para começar a achar que você tá louco. Então, nessa questão aí, eles não conseguiram me pegar, né. Tá bom, meu amigo, muito obrigado aí pela participação. Já está passando, a Adriana comentou aqui no chat, né? Inclusive vou até ver se eu passo a palavra agora para a própria Adriana. Né? Tudo bom, Adriana? Boa noite, quer falar um pouco? Vai ligar o microfone. Alô, Adriana, tá ouvindo? Oi, agora eu tô ouvindo, sim, tô ouvindo. Então, essa semana a Margarete Aragão Damasceno fica quieta, me procurou, né, lá do Rio de Janeiro, e ela disse que tinha conseguido uma advogada pra gente entrar coletivamente, né, com processo, mas disse que a quarta-feira a advogada ia me procurar. Mas no final a advogada acabou desistindo. Mas eu conversei bastante com a Margarete Aragão Damasceno, ela conhece você, o Francis, tudo, e achei legal. E a semana continua a mesma, né? Tortura, voz direto. A minha vizinha aqui de Cajamar está em São Paulo, me torturando a distância a mais de 40 metros, 40 quilômetros. Isso que é estranho, né? Que ela está morando lá na Vila dos Remédios, eu estou morando aqui no Portal dos Upiês de Cajamar. A distância é grande, viu? Não é pequena, não. É zona norte de São Paulo. E eu estou aqui em Cajamar. Mas fora isso, semana transcorreu tranquila, sem problema. E aquela velha notícia, né? Que nenhum advogado quer pegar a nossa causa, né? Sim, bem difícil. Só uma interrupção bem rápida. Você disse que a advogada aceitou e depois desistiu, né? Exatamente, a Damasceno que me falou. Isso. Aí fica a questão, ela me passou uma lista de vários advogados também, várias pessoas. Eu mandei e-mail para vários e não tive retorno. Apenas uma advogada deu retorno, falou que ela disse assim, dada a complexidade do caso, eu não tenho tempo para assumir. O resto ninguém respondeu nada. Mas fica a pergunta, por que será que a pessoa desistiu, hein? Por que será? Eu também achei estranho, né? Por que ela falou que ia pegar e depois desistir, né? Até tá lá animadinha, tudo. Mas essa foi a novidade da semana. Tá bom, então. De resto, mesma coisa. Tá bom, então. Vou desligar, tá? Tá, joia. Muito obrigado. Nada.
Estamos com o André Pereira também, geralmente ele não fala, mas você quer falar, André? Ou quer participar aqui só no chat mesmo? Tá. Se quiser falar, tá, André? Pode abrir o microfone. Na sequência aqui eu tô com Domingos também, né? Ah tá, o André falou que vai ficar pelo chat. Tudo bem, André, sem problema. Eu tô com o Domingos também. Oi, Domingos, boa noite, quer falar um pouco? Oi, Domingos, tá ouvindo? Boa noite, Anderson. Só acompanhando e marcando presença aí. Só acompanhando e marcando presença. Deixa o Tonimar falar mais aí, que ele tá sumido um tempão. Tá bom, meu amigo. Boa noite aí, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado por ter vindo, viu? Boa noite, amigos. Então também aqui é Isa Ramos. Olá, Isa, tudo bem? Você quer falar um pouco, se apresentar um pouco, conversar com a gente? Pode falar, tá? Alô, Isa, tá ouvindo? Ou quer dar um toque aqui no chat também? Bem, eu não sei, não estamos te escutando, tá, Isa? Mas se quiser falar, pode ficar à vontade. Eu vou estar... O Everton continua com a mão levantada. Eu não sei se você quer continuar falando, Everton, mas nesse momento eu vou passar para o nosso amigo Tonimar, se quiser pontuar mais alguma coisa. E até uma pergunta que eu queria fazer, Tonimar, em relação ao trabalho lá acadêmico. Você fez o quê? Você mudou o assunto? Você parou com aquele trabalho? Acabou que eu não dei sequência, porque porque o TCC é dividido em 4 módulos, né? Você faz os 4 módulos, só que aí eu fiz 2. E aí quando eu estava no terceiro, né, já com muita coisa adiantada da pesquisa, aí foi aquela época que deu aquele problema com a associação, que a gente atrasou, né, por causa da burocracia, não foi possível, né, naquele momento. Tipo assim, não ia dar prazo de eu fazer os módulos e a associação já está de pé, entendeu? Se eu tivesse feito os módulos, o 3 e o 4, isso foi ano passado. Então, a gente não teria associação fazer investigação. Em paralelo a isso, eu também estava num período assim, de muitos ataques, né? Eu só não ficava deitado o dia inteiro, porque isso não é o meu perfil, porque eu acreditava que assim, se eu fizesse alguma atividade física, né, se eu me esforçasse, lutasse uma batalha mesmo, uma batalha física, né? Isso tudo para me dar mais resistência para eu suportar os ataques. Para chegar de noite eu tentar conseguir dormir com aquela falação, com aqueles ataques no corpo. Então foram essas duas coisas, né? A gente estava com a associação ainda não estava formalizada, e eu também estava com muita coisa, e aí acabou que eu não fiz o 3 e o 4. Ficou para eu fazer esse ano, entendeu? Tá no cronograma aí, eu já vi que tá na sequência. Esse ano eu posso dar sequência, mas aí eu tenho um tempo também, sabe? Mas assim, eu tenho muita coisa adiantada já em termos de pesquisa que eu já fiz, mas está no meu escopo, no meu planejamento de fazer sim, sabe? De fazer pesquisa. E só a gente concatenar, né, as ideias e tudo mais, lógico que a gente só vai aprimorando nossa visão, até mesmo pela própria experiência, mas, por exemplo, aí eu atualizei um dado da pesquisa, que no ano de 2020 morreram mais pessoas de esquizofrenia no Brasil. Assim, a cada ano vão morrendo mais pessoas, sabe? 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. E aí no ano de 2020, que é o último dado que saiu no DataSUS, é o que teve mais mortes. Foram em torno de 1.000 pessoas que morreram. E a pior coisa é que a maioria dessas pessoas, elas morrem
se suicidam, acho que 50% acabam se suicidando, e as outras morrem de outras comorbidades. Mas enfim, aquela história, que a doença, né, que eles acham, ela não tem um exame, não tem um diagnóstico, não tem um histórico, e a medicina, teoricamente, evoluiu quando eles mudaram os antipsicóticos. Eles fizeram uma mudança e acharam que aquilo teve uma melhoria, e aí você tem ampliação, né, algo que também está na pesquisa, você tem ampliação do atendimento, dos centros, dos CAPs, né, Centro de Apoio Psicossocial. Você aumentou o número de unidades, você ampliou a rede, o atendimento, estou oferecendo, né, mais prestação de serviço à população. Então, se você tem o atendimento, e se você tem medicação, eles falam que isso é uma doença que pode ser controlada, a tendência é aquela, que as mortes eram para, né, ou se estagnar ou até mesmo diminuir. Mas não, está aumentando o número de vítimas. Então, ou seja, as pessoas estão realmente precisando de um apoio, de uma ajuda, e essa ajuda ela não está sendo alcançada dentro da farmacologia. Então, essas coisas que eu estou ponderando, que eu acho que essa pesquisa ela tem um propósito, né? E aí já fica aí para todos, porque quantos mais respondentes nós tivermos para essa pesquisa, né, mais êxito nós obteremos. Mas dentro da sua pergunta, ela está aí no meu planejamento para a gente, quem sabe aí até o final do ano, a gente entregar esse trabalho. Tá bom, meu amigo. Só uma interrupção. O Francis já compartilhou o link. Ô, Francis, quantos minutos a gente ainda tem disponível nesse link? Eram 20 horas e 55, apareceu o aviso aqui que a gente tinha mais 15 minutos. Eu acho que deve estar para cair daqui a pouquinho. Tá, então vamos migrar. Então a gente faz o teste lá do aplicativo, pode ser? Pode ser, só dar uma explanada rapidinho, que essas informações sobre a pesquisa que o Tonimar está realizando é bastante relevante até para nossa questão do marketing, né? Fazer umas propagandas, né, com esses dados. Não sei se o Tonimar viu aí um software, um aplicativo interessante, que ele gera reportagem, até com a pessoa faz a apresentação, né, com inteligência artificial, e como se fosse um boneco avatar, né? Então é bem interessante aí a gente continuar engajado nesse âmbito, né, e poder usufruir desses dados também, entendeu? Muito obrigado aí pelas pesquisas, pelas iniciativas, né? Seja bem-vindo novamente aí, Tonimar. Show de bola.